Olá, amados, tudo bem? A paz de Cristo. Temos um estudo para nós hoje maravilhoso da parte do Senhor nosso Deus para as nossas vidas, falando um pouquinho sobre a vida do profeta Isaías, com o tema Deus contava com Isaías. Como Deus também conta com você, conta comigo para esta tão importante obra. Sendo que Isaías foi um homem de Deus que teve experiências profundas com o Senhor. E nós também podemos ter experiências profundas com o Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, verso de número 8. O capítulo 6 de Isaías, dos versos 1 a 11, narra um acontecimento maravilhoso. Lindo, lindo, a experiência que o profeta vai ter com o Senhor. Eu vou ler não todos os versículos, mas depois você dê uma pausa e leia do verso 1 ao verso 11 do capítulo 6. Diz assim o primeiro verso: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo és o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O interessante é que até o capítulo 6, Isaías ele já traz uma mensagem forte de apontando a falha, apontando o erro, sabe, jovem, dos outros. Mas quando ele chega no capítulo 6, ele é confrontado com a glória de Deus. Então ele vai olhar para ele mesmo e vai ver também que ele era falho, que ele era pecador, que do mesmo modo que os outros precisavam de Deus, ele também precisava. E quando ele se vê nessa situação, a Bíblia fala que um dos serafins voou para ele, no verso 6, trazendo uma brasa viva e toca nos lábios dele. E quando acontece isso, nós vamos ver no decorrer da lição, que ele vai dizer que o pecado dele foi tirado. Oh, maravilha! É assim que Deus faz. Quando nós temos uma experiência com Deus, aquele pecado que nos aflige, que nos afronta, o Senhor trabalhará. O Senhor age na nossa vida. E isso é algo maravilhoso. 3 objetivos. Primeiro, destacar o ministério messiânico de Isaías. Segundo, relatar o encontro do profeta Isaías com Deus, sua purificação e chamado. E terceiro, eu explicar a natureza da mensagem pregada por Isaías. Vamos lá. Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, o profeta que mais falou sobre o Senhor Jesus, sobre a vinda do Filho de Deus. A profecia ela é recheada de momentos marcantes na vida de Isaías, que vai ter assim a ver com o que iria acontecer com Jesus. Detalhe importante: esta profecia ela vai ser realizada, dada por Deus, 700 anos antes. Olha que coisa maravilhosa. E nenhuma palavra que o profeta trouxe caiu por terra. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é maravilhosa. Qual a origem dele? O profeta Isaías é conhecido na Bíblia como o filho de Amós. Segundo a tradição, Isaías era oriundo de uma família influente em Jerusalém. Por essa razão, ele tinha fácil acesso ao palácio do rei, bem como proximidade com o sumo sacerdote. Ainda de acordo com alguns historiadores, Isaías era primo do rei Uzias. Olha, Isaías era um profeta de um caráter extraordinário, porém de uma família rica, de uma família de influência em Jerusalém. Mas nem assim ele se corrompeu. Ele se manteve fiel àquilo que Deus havia lhe determinado. Qual era o contexto que Isaías ele vai surgir? Segundo ainda os historiadores, ele casou com uma profetisa, teve 2 filhos. Um é Sear-Jazube e o outro é um nome grande, Abessa. É um nome muito grande. Diz assim, ó, parece que é isso: Maher Salal Hashbaz. Um nome bem grande, né? Mas que quer dizer apressando-se sobre a presa. E Sear-Jazube, um remanescente, deve retornar. Os nomes têm tudo a ver com o ministério da profecia, o que Deus iria realizar. É alguém está correndo sobre a presa. Alguém está correndo para trazer o quê? Um momento de opressão sobre o povo. Mas, por outro lado também, Deus vai prover que o povo volte à sua terra.
Coisa linda. Agora o contexto social. Isaías profetizou durante o reinado de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Foram momentos assim marcantes, principalmente Ezequias. Tudo indica que ele tinha um bom relacionamento com Ezequias também. Ezequias é aquele que tem aquela mensagem, recebe aquela mensagem muito importante do profeta dizendo para ele colocar a casa em ordem porque ele iria morrer, mas ele vira para o canto, ele fala com Deus, e Deus acrescenta-lhe mais 15 anos. Algo maravilhoso, né? O seu ministério, durante o reinado de Jotão, iniciou um cerco assírio nas cidades circunvizinhas de Judá. Foi então que, durante o reinado de Acais, Rezim, rei da Síria, fez aliança com Peca, rei de Israel, para resistir à opressão da Síria. Para tanto, eles tentaram obrigar a Judá a se unir a eles. Acais recusou participar da colisão e enfrentou uma grande batalha contra esses 2 reinos. Nem sempre a colisão é uma boa ideia. Nem sempre a união é algo de Deus. Nesse sentido aqui especificamente. Porque Israel, durante muito tempo, esteve desviado, afastado. E Judá mantinha ainda essa ideia de ter um compromisso com o Senhor nosso Deus. Foi nesse tempo que o profeta Isaías profetizou acerca da morte de Ezequias. E Deus, após a oração de Ezequias, Deus manda ele voltar e dizer para ele, tirar a profecia que tinha dito antes, e agora dizer para ele, olha, devido à sua oração, Deus está te acrescentando mais 5, 10, 15 anos. Mensagem de julgamento e promessas. Um episódio que marcou o ministério de Isaías foi a mensagem de Deus a respeito da afronta por meio das cartas do rei da Síria chamado Senaqueribe, enviado a Judá. O Senhor prometeu ferir o exército assírio sem que nenhuma flecha fosse atirada contra a cidade. E de fato isso vai acontecer. Por que vai acontecer? Porque o Senhor vai enviar um anjo. O Senhor vai enviar um anjo e o anjo vai batalhar por Judá, vai batalhar pelo povo de Deus e ele vai vencer um exército de 185 mil. Muita gente. Mas Deus estava para dar a vitória ao seu povo. Após a morte de Ezequias, seu filho Manassés assumiu o trono e desfez todas as reformas. E alguns historiadores afirmam que Isaías possivelmente fora morto por esse rei Manassés. Porque Manassés foi um rei ímpio, muito ímpio. E alguns afirmam que ele foi morto. Ele foi cortado, cerrado por esse rei ímpio Manassés, tá? Segundo alguns historiadores. O livro do profeta Isaías é marcado ainda por muitas outras profecias importantes que já se cumpriram, inclusive aquelas que tratam a respeito do Messias. Algumas se cumpriram e outras estão ainda por se cumprir, mas vai se cumprir, pode ter certeza. A visão do templo, o encontro com Deus, a visão do templo. No ano que morreu o rei Uzias, como nós lemos na introdução, possivelmente seu primo, o profeta Isaías teve uma visão gloriosa do templo. Ele viu o Senhor, o grande rei, assentado sobre um alto e sublime trono. Há alguém, às vezes até pregando, que diz assim, olha, foi necessário o rei morrer para que Isaías tivesse visão. Eu, de repente, não vou concordar muito com esse pensamento. Porque cada momento, Deus age. Deus age, Deus vai falar, Deus vai agir. E o homem, por si só, ele não vai conseguir impedir o manifestar da glória de Deus, o manifestar da presença de Deus. Então dizer que Isaías só viu a glória de Deus depois que o rei morreu, não. Pode ser que talvez ele até estivesse mais sensível, talvez gostasse do seu primo, estava mais sensível, mas isso não justifica. E o importante aqui é que ele viu a glória de Deus, sentiu o gostinho da glória de Deus, de estar vendo o Senhor, de estar contemplando aquela cena dos serafins voando, enfim, algo lindo, maravilhoso. Depois ele vindo com Atenais, colocando nos lábios do profeta, tudo isso lindo. Essa visão é uma visão muito importante. E nessa visão, ele vai dizer assim, ele vai usar essa expressão, ai de mim. E ai na Bíblia quer dizer juízo. Ele vai entender agora, eu sou homem pecador, homem de impuros lábios, e habito no meio de povo de lábios impuros, mas eu vi a glória, e agora o que vai acontecer? Aí o Senhor fala para ele, né? Fala para ele mesmo sem falar, filho, com você não vai acontecer nada, porque o seu ministério está apenas começando. Tem muitas coisas ainda para você ver,
Muitas revelações ainda você vai receber. Fique tranquilo, que não vai ser dessa vez que você vai morrer. E de fato, Deus vai trabalhar na vida dele de forma linda, maravilhosa. A purificação do profeta, a visão, como eu disse, foi linda, maravilhosa. E quando ele se julga incapaz, pecador, imperfeito, sem condição de realizar o chamado, o Senhor então diz para ele assim: tu pode realizar sim, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Sou eu. E na expressão, ainda, nós vamos ver um pouquinho mais abaixo, quando o Senhor pergunta no céu: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele fala: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Está vendo que coisa maravilhosa? Deus também está te chamando, juvenil, adolescente, jovem. Use a tua força para as coisas boas. Canalize a tua força para pregar o evangelho, para evangelizar, para estar com o seu grupo evangelizando na sua igreja. Deixa Deus usar a sua mente, que é fértil, para as boas coisas. Contemple a presença do Senhor também na tua vida. Deixe, se Isaías viu a glória de Deus, permita que as pessoas também vejam na tua vida a presença do Senhor. Ah, que coisa maravilhosa. O profeta, então, depois então que ele sente que o seu pecado, ele foi purificado, então o Senhor agora o chama. Após a purificação divina, o profeta tornou-se idôneo para cumprir o chamado de Deus. O exemplo do profeta Isaías nos mostra que o chamado ministerial deve andar lado a lado com a santidade. Não tem ministério sem santidade. Não tem ministério genuíno sem santificação, sem separação. O pecado vai querer sempre estar assim, com as suas teias, nos prendendo, nos laçando, nos prendendo, com seus fios. O pecado com seus fios tendem a nos prender. Mas você, eu, se nós queremos ter um chamado importante, um chamado que glorifique a Deus, um ministério profícuo, um ministério que avance, que cresça, eu preciso estar em santidade, procurar viver em santidade. E vai ser lindo o que Deus vai realizar na vida desse profeta. Um arauto com avisos finais. A natureza da mensagem pregada por Isaías ao orgulhoso reino de Judá consistia em denunciar o formalismo religioso e as injustiças da liderança do seu tempo, os quais contaminavam toda a nação. Bem parecido com hoje, né? Uma minoria, irmãos, uma minoria sobrepõe os outros com salários que não dá nem para a gente ficar tecendo esse comentário, não é verdade? Uma minoria ganhando os tubos, enquanto pessoas estão vivendo miseravelmente no seu esgoto a céu aberto e uma vida muito esquisita, muito difícil. Isaías veio para denunciar o que estava acontecendo. E eu e você, como voz profética também, usando de preferência a palavra de Deus, nós também devemos denunciar esse caos que está estabelecido aí. Só Jesus. E, por último, finalmente, a maior de todas as mensagens abordada pelo profeta é a respeito do Messias, o Salvador prometido. Chama a atenção o grande número de profecias acerca da vinda do Senhor Jesus, sua humilhação, posteriormente sua glorificação. Em razão disso, o profeta Isaías é reconhecido pelos estudiosos como o profeta messiânico. Em seu livro encontramos profecias a respeito do nosso Senhor quando, ao seu nascimento, vida e ministério, sofrimento, morte e ressurreição. Ele é anunciado como a luz para os gentios. E por fim, Isaías relata a forma como Deus se faria manifestar, né? Como o Messias se faria manifestar. E como ele seria ferido, como está lá em Isaías 53. Ele é aquele que viria a ser a razão da nossa salvação. Um profeta, como diz o escritor aos Hebreus, homem igual nós, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas paixões, mas, por meio da fé, alcançaram um lindo, um maravilhoso testemunho. Concluindo, diz, a mensagem do profeta Isaías revela o juízo de Deus sobre a certeza da impunidade que o povo de Judá trazia em seu coração.
Deus não se deixa escarnecer. Ele requererá a prestação de contas de cada ação. Isaías, de pecador, de lábios impuros, ele passou o quê? Ele passou a ser um dos maiores profetas que nós temos na Bíblia Sagrada. E com certeza, do Antigo Testamento, um dos maiores, sem dúvida, pela relevância de suas profecias. O modo como ele apresenta-nos. O interessante é que até algo interessante, né? No seu livro, que o seu livro tem 66 capítulos, e alguém consegue fazer a divisão que até o 39 ele trata sobre determinado assunto, e depois os outros 27 ele vai estar abordando outros assuntos relacionados ao Messias. É como se fosse o Antigo e o Novo Testamento dentro do profeta Isaías. Algo lindo, algo maravilhoso. Semana que vem, te convido, juvenil, adolescente e jovem, irmãos no geral, Jeremias, onde buscar coragem. E aí, você tem coragem? Deus vai dizer para Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, tá? Deus te abençoe, foi muito bom estar com você nesse estudo de hoje. Espero que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, operando milagre hoje e sempre. Um forte abraço. Se não se inscreveu ainda no canal, vem comigo. Olha, juvenil, jovem, adolescente, tem no nosso canal uma playlist especial só para vocês, tá? Só você procurar lá que você vai encontrar com vários temas voltados para vocês dentro da Escola Bíblica Dominical.